Olá, meu nome é Gislaine do canal Gigi pelo Mundo, seja bem-vinda again. E nesse vídeo eu convidei a Tami para participar do quadro Conte-me Tudo e Não Esconda Nada. A Tami já foi au pair nos Estados Unidos, ela ficou 2 anos com a mesma família e compartilhou com a gente essa experiência. Quer saber detalhes dessa experiência? Fica aí! Olá, Tami, tudo bem? Seja bem-vinda ao meu canal, né? Eu queria saber, assim, que eu fico muito curiosa, né? E eu pergunto para todo mundo que vem aqui no canal como descobrir o programa de au pair, porque eu acho que é a hora, né? Assim, é que dá aquele estalo, né, na vida da gente. Ai, um programa de au pair, uma possibilidade, né, de eu morar fora do país. E para você, como que foi, né, essa descoberta? Oi, Gi, então, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu descobri o au pair, na verdade, eu estava procurando um intercâmbio na época de ensino médio, assim, eu sempre tive muito interesse, muita curiosidade por saber de coisas de outros países, de como que são em outras culturas, e eu gostava muito de estudar inglês, eu fazia aula de inglês e eu gostava muito, né, de aprender sobre o idioma. E eu comecei a me interessar por intercâmbio. Mas, assim, a minha família, a gente não é rico, a gente não tem muita condição, assim, financeira. Então, eu comecei a pesquisar, né, vários tipos de intercâmbio e eu cheguei em uma página, eu lembro, falando alguma coisa sobre ser babá fora do país e não sei o quê. E aí, como todo mundo, né, a gente fica assim, um pouquinho de pé atrás, né, falando, nossa, vão me levar pra Turquia, eu, né, enfim, vou ser sequestrada. Mas acabou que eu comecei a pesquisar e ver se realmente é isso, porque nessa época, quando eu comecei a pesquisar, eu tinha, assim, mais ou menos uns 15 anos, época de colégio, de ensino médio. High school, né, fazer um high school fora pra mim era inviável, não tinha condição. Então, eu acabei, né, indo pesquisando, mas sabendo que não ia ser possível naquele momento. E nessas minhas pesquisas, eu encontrei sites de agência, encontrei muitos blogs de au pair, porque tem muitas, né, ex-au pairs, né, antigamente tinha mais blogs, né, de meninas que iam ser au pairs, meninas que estavam sendo au pairs, contando sobre a experiência, falando como que era o processo. Encontrei vários blogs, encontrei o blog da Gisela, que você inclusive entrevistou a Gi aqui, né, conversou com ela, e a Gi tem um canal também, e ela tem um blog onde ela contou, assim, o processo dela inteiro. E com 15 anos eu comecei a fazer amizade com algumas das meninas que eram au pairs ou queriam ser au pairs naquela época, e a Gisela foi uma dessas amigas que eu fiz através do blog, e eu comecei a entender como é que era o processo do au pair e tal, e eu vi que não era nada de esquema de levar pra Turquia, nem nada disso, e aí eu resolvi que mais pra frente, né, assim que eu tivesse idade, né, porque eu ainda não tinha idade pra ser au pair, né, era muito nova, não tinha 18 anos, não tinha ainda um nível muito bom, assim, de inglês e tal, e experiência com crianças eu sempre trabalhei, né, eu comecei com 14 anos, trabalhar com crianças, então eu gostava muito, eu tinha muita afinidade, assim, trabalhando com crianças, e aí eu esperei eu me formar na faculdade, eu acabei passando no vestibular, e daí eu decidi ir, né, ser au pair depois da faculdade. Você descobriu o programa, tipo, muito nova, né? 15 anos de idade, tipo, que sorte. Sim, Eu falo que sorte porque, dá pra fazer carreira de au pair se você sim. descobre nova, né? Dá pra fazer vários países. Assim. Para alguns acho que é uma sorte, né? Achar o programa, mas não é um trabalho tão fácil e morar com outras pessoas. Chega uma fase que chega, né, ser cansativo, não é muito fácil, Sim, assim, o psicológico eu acho que não aguenta tantos anos, mas eu acho que é uma é. bênção, sim, ter encontrado tão nova, né, o programa de au pair. Você foi com quantos anos, mais ou menos? Eu fui ser au pair com 22 anos, mas eu descobri com 15, aí eu, né, era muito cedo, eu acabei, né, indo fazendo vestibular, passando, e durante a faculdade eu comecei a preencher mais os requisitos mesmo, que eu comecei a estudar mais a fundo inglês, então foi bom que eu descobri cedo, porque eu comecei a juntar os meus requisitos, né, juntar dinheiro, trabalhar no inglês cedo. Então, quando com 22 anos eu me formei na faculdade, e depois de uns 6 meses eu embarquei para ser au pair nos Estados Unidos. Nossa, fantástico. Então você teve até um tempo para conseguir todos os requisitos, né? Tirar carta, porque você foi au pair Sim, nos Estados Unidos, né? Então tem que ter habilitação. é, Então deu tempo para você se preparar com inglês, né? Nossa, sensacional, sim, é bom que eu né? tive tempo. Você teve É, tempo para trabalhar, né? Tudo isso, muito bom mesmo. Para você, foi importante essas pesquisas antes do programa acontecer, né? De você realmente embarcar, de ir até uma agência, foi
assim, uma boa ideia fazer toda essa pesquisa antes? Com certeza. Eu acho assim, tudo que a gente não conhece, que a gente não tem muita informação, que a gente não sabe direito, vai ser mais difícil de lidar. Desde o processo mesmo, será que é isso mesmo que eu quero? Por exemplo, se você não souber que você precisa de uma carteira de motorista para ser au pair, você vai ter pouco tempo, vai que não dá tempo de você tirar a carteira. Então, tudo de preparar a documentação, de já conseguir as horas de experiência com criança, é bem importante, assim, eu acho bem importante pesquisar e não só isso, mas conversar com outras au pairs. Eu acho que isso foi muito legal para mim, foi de eu conhecer cedo, de eu ter muita vontade de fazer intercâmbio, foi que eu acompanhava pessoas que estavam fazendo esse intercâmbio e por meio deles, da experiência deles, eu conhecia mais sobre o intercâmbio, sobre o processo, sobre como era estar lá sendo uma au pair. Então, né, a Gisela, que é uma das minhas amigas, que virou amiga assim mesmo na vida real, né, era uma amiga de blog e virou uma amiga mesmo, ela me contava da experiência dela, eu conversava com outras au pairs também, eu via como que era na prática. E isso foi muito importante para eu decidir se realmente era isso que eu queria. Porque aí a gente tem, né, tem muita gente tem vontade de ir para fora, de fazer um intercâmbio, mas nem todo mundo vai se encaixar no au pair. Porque o au pair é um intercâmbio difícil. Você está responsável por crianças, que já é uma baita de uma responsabilidade, e você mora na casa de outras pessoas. Então, isso além de você precisar ser muito responsável, tem que ter todo um jogo de cintura, né? Então, você tem que saber se isso é para você mesmo ou não. Isso é verdade. Mas também, sabe o que eu queria saber? Como que você fez para conseguir os seus requisitos, né? Particularmente aí a hora, né, com crianças. Assim, tudo bem, você já estava na faculdade, você é formada em quê? Desculpa a pergunta. Imagina, eu sou formada em dança, mas eu, desde os 14 anos, comecei a ajudar a minha professora de dança. Então, eu dançava, eu era, né, gostava muito de dançar, e a minha professora me chamou, olha, então, você não quer ser minha auxiliar com a turma das criancinhas pequenininhas? Eu pensei, nossa, que legal, né? Então, eu fui e eu comecei com 14 anos a ser auxiliar dela, depois, mais pra frente, eu comecei a dar aula de dança de balé sozinha, então eu sempre tive contato, assim, com crianças. Fora isso, meu irmão, ele é 8 anos mais novo do que eu. Então, pra Ah, você ter uma ideia, eu fui meio que babá dele a vida inteira, né? deu para pegar aí uma experiência boa. Sim, aí eu já tinha contato com meu irmão, né? Com assim, família, a gente tem primos mais novos, né? Enfim. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vim trabalhar mesmo com dança e eu sempre dei aula para crianças. E aí, como uma complementação, assim, fazia voluntariado na minha igreja. A minha igreja tinha no domingo uma escola dominical e eu ia todo domingo de manhã nessa, né, na igreja com as catequistas da escolinha. A gente fazia algumas atividades religiosas com as crianças e tal, fazia muita coisa de pintar, de desenhar, contar historinha para elas. Então, isso também foi uma experiência que agregou. Eu já tinha as minhas horas de experiência, mas eu queria ter um pouco mais um pouco mais ali para complementar. Pertinho da minha casa, onde eu morava, tinha uma escola bilíngue. E eu fui conversar com eles já conheciam o programa Au Pair, foi muito legal, porque por ser uma escolinha bilíngue, eu praticava um pouquinho do meu inglês com as crianças no vocabulário infantil, aprendi musiquinhas, né? Eu ajudava as criancinhas na hora do lanchinho, né? Teve até uma ocasião que a gente trocou fralda das crianças. Então eu passei assim por várias idades, eu fiz tipo um estágio assim voluntário, não ganhei nada, né? Por mais ou menos assim uns 4 meses, eu acho que eu fiquei lá. Foi bem legal, assim, eu ia quando eu podia, né, nos meus horários de folga. Às vezes eu ia de manhã, às vezes eu ia de tarde, então eu acabei vendo várias idades, fazia atividade com eles. E aí, como eu falei, eu pude trabalhar um pouquinho no inglês também, né? Então, além de eu estar tendo experiência com criança, eu praticava um pouquinho do meu inglês lá, então foi bem legal. Nossa, que legal essa ideia da escola bilíngue, tipo, você só bateu lá e falou, eu posso ser voluntária? Na caruda mesmo? Sim, eu fui lá, eu perguntei, né, eu falei, olha, então, eu sou, né, eu quero ser au pair e tal, eu preciso das minhas horas de experiência. Aí eles já conheciam o programa de au pair, porque já tinham ido outras pessoas lá perguntar para fazer esse né, voluntariado, esse estágio. E a diretora da escola, inclusive, ela veio e conversou comigo, ela já estava a par do programa au pair, e ela falou assim, a única coisa que eles me pediram foi uma carta de intenção bonitinha, daquelas que a gente prepara quando faz estágio, sabe? Então eu fiz bonitinho lá, falando que eu abri a mão, né, que era um voluntariado mesmo, não era um emprego, não estava sendo contratada, e entreguei para eles e eu fiquei lá até eu conseguir cumprir as 200 horas, né, de experiência. Nossa, que legal, muito bacana. Foi fácil conseguir uma família, já que você já estava com uma bagagem boa de experiência, tal? Foi fácil
Quantos meses você ficou esperando, mais ou menos? Não foi difícil. Assim, o processo todo a gente fica bem nervosa, bem apreensiva, a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer, né, mostrar que a gente tem experiência, que a gente, né, em inglês a gente não quer fazer feio, então, assim, não foi difícil. Eu me inscrevi na agência finalzinho, comecinho de dezembro. Eu queria embarcar, na verdade, entre julho, lá no final de julho, assim, metade do semestre, né, o meio do ano, final do primeiro semestre. Eu não sabia quanto tempo eu demoraria, e alguém em algumas agências que eu fui me falaram que às vezes poderia demorar, assim, entre 6 meses, mais ou menos. Então, eu resolvi me inscrever com bastante antecedência. Me inscrevi na Cultural Care, porque eu achei um suporte bem legal lá na minha cidade deles. Então, pensei assim, acho que vai ser um bom suporte dessa agência. Então, resolvi pela Cultural Care. E aí, online, né, pela Cultural Care, uma das minhas amigas, a Gisela, que virou minha amiga, ela não era mais au pair, mas ainda estava nos Estados Unidos. Ela conhecia algumas famílias, conhecia várias meninas que eram au pairs na região onde ela morava, e tinha essa au pair mexicana que trabalhava para essa família e comentou com a Gisela um dia que estavam fazendo um playdate entre as crianças, comentou com a minha amiga e falou assim, olha, eu tô indo embora em julho. Aí a família era da Cultural Care, e a minha amiga Gi, né, a Gisela ligou os postinhos, falou, olha, a Tami tá vindo pra cá em julho, quem sabe seja uma família legal pra ela, né, conhecer, quem sabe fechar um match. E aí eu conversei com várias famílias e conversei com essa família da cidade de Chappaqua, que fica em Nova York, fica num lugar que chama Westchester County, fica mais ou menos 1 hora de New York City. Conversei com eles, conversei com outras famílias de Nova York, conversei com família do Texas, com família da Flórida, e famílias, assim, totalmente variadas. Eu conversei com uma host mom portuguesa, que queria uma au pair brasileira para que falasse português com as crianças. Conversei com uma família que tinha 7 crianças, morava no interior do Texas, bem isoladão, um lugar bem longe. Aí, conversei com essa família aí, de Chappaqua, eles eram 3 crianças, na época, né, quando eu fechei o match, uma menina de 4 anos, um menino de 10 anos e uma menina tinha 12 anos na época. Conversei com eles, tudo, achei que fosse ser um match legal, né? Um lugar legal também, pertinho da cidade de Nova York. E aí eles queriam bem pra época que eu queria ir, eles precisariam que eu chegasse na época que eu queria ir, então a gente acabou fechando o match mais ou menos em fevereiro. E aí de fevereiro até julho eu tive, né, todo esse tempo de arrumar as malas, tirar o visto, mas foi um momento assim que eu fiquei ansiosa, né? Esperando, não vi a hora de embarcar, porque eu fechei o match bem cedo e o meu embarque era só, né, bem dizer, 4 meses depois. Então, mas não foi tão difícil, assim. Eu conversei, fiz umas 3 chamadas de Skype, eu conversava direto por e-mail, né, com ele. Nossa, sensacional. Então você acabou fechando com essa família, né, da indicação. Nossa, que legal. Então você passava maior tempo aí com a menina de 4 anos. Com a menina de 4, ela era que eu mais tinha trabalho, né? Eu precisava dirigir ela para os lugares, escola, buscar, arrumava lanchinho, trocava de roupa, todas essas coisas, né? Dava banho. Então eu passava muito, muito, muito tempo com ela. Os mais velhos, por serem, né, terem 10 e 12 anos, eles iam para uma escola diferente, então eles passavam a maior parte do dia na escola. Basicamente, o que eu fazia com eles era dirigir, fazer o jantar, né? Se precisasse falar para eles fazerem alguma coisa, fazer a lição de casa, eu falava para eles o que eles tinham que fazer e eles mesmos faziam sozinhos. Então, não tinha muito trabalho com eles. Então sua schedule era bem tranquila. Eu tinha bastante. Apesar, né, que tinha a menina de 4, né? Eu tinha, assim, o horário que eles estavam na escola, os 3, né, estavam na escola, eu tinha de folga. Então, eu fiquei 2 anos com eles, né, eu estendi com eles pro ano seguinte. Legal. Então, no segundo ano, a menina mais nova começou a ir pro kindergarten, né, que a escola é um pouquinho mais velha, então ela acabou ficando mais tempo na escola. Ela ficava, acho que das 9 até umas 3h30, mais ou menos. Então eu tinha todo esse tempo de folga, né? E eu levava eles e buscava na escola. Então, basicamente, esse período eu tinha de folga para estudar, para fazer meus cursos de inglês, enfim, para ir pra academia, que eu queria fazer. Sim, era boa a sua relação com eles, até porque você conseguiu estender, né? Mas assim, comenta aí um pouco como que era a sua relação com a host family. O au pair, ele é um intercâmbio que tem que ter muito jogo de cintura, não só com as crianças, né? Minhas crianças, elas eram mais tranquilas. Em alguns momentos tem aquela coisa, criança sempre vai ser criança. Então, a mais nova, às vezes, dava uns showzinhos, chorava, não queria fazer isso, não queria fazer aquilo. Mas as 3 crianças eram, no geral, bem tranquilos, eram calmos, não tinha muito problema com eles. A família, assim, a gente sabe que ninguém é perfeito, nenhuma relação é perfeita. Não tem um mar de rosas, né? Que não é na nossa idealização. Então, no geral, sim, a gente se dava bem, a gente conversava bem.
Mas claro que teve momentos que a gente se desentende um pouco, né? Mas no geral, posso dizer que era um relacionamento bom, assim, foi uma relação boa, tanto é que eu estendi com eles por mais um ano, fiquei os 2 anos de au pair com eles. Uhum. Ah, legal. Ah, é bom. É assim, tem gente que não tem essa sorte, né? Acaba passando por rematch. Mas eu também fiquei há um ano, não tinha nem como estender na Holanda, né? Mas assim, eu acredito que a minha família era uma família boa, sabe? Assim, eu tive bastante experiência boas, eles tentavam me incluir na família, incluir, né? Do jeito que dava, sabe? É, Chamando para fazer uma coisa lá, outra aqui. E eu me senti bem, assim, bem recebida, né? Na medida do é, possível. E me conta aí, bom. no seu caso aí, qual foi o seu melhor dia aí como au pair, né? E qual foi o pior, assim? É terrível lembrar. Bom, a gente tem os dias assim, né? Tem aquele dia, sempre tem, acho que toda parte vai ter aquele dia que teve algum problema com a Road Family, que ficou chateada. No geral, assim, eles eram muito bonzinhos, eles gostavam de ter o momento deles. Tinha momentos ali que eu ficava com eles junto e tal. Tinha momentos que eles queriam ter um momento de família e tal. E tinha momentos que eu também, eles entendiam que às vezes eu queria Sim. fazer alguma coisa sozinha e tal. Então era bom que a gente se entendia nesse aspecto, né? Mas claro que sempre vão ter momentos assim que vai desentender um pouco, né? Eu acho que o meu pior momento foi um desses momentos que a gente que foi o único momento, eu acho, que a gente realmente se desentendeu. Foi assim um momento mais tenso, né? Foi um dia que eu tive que conversar, assim, né? Tive que encontrar um jeito de conversar com eles a respeito de uma regra do programa que eles não estavam seguindo e que eu notei que eles não estavam seguindo há muito tempo, assim, e resolvi tomar coragem de falar, olha, isso não tá, né? Não é uma regra, né? Tá fugindo da regra do intercâmbio. E eu Uhum. falei, eu sabia que eu estava, né, assim, certa, né? Não era realmente uma questão que eles não estavam cumprindo. Infelizmente, a house mom, ela não gostou de eu ter, assim, afrontado, né? De ter falado, olha, então essa é uma regra que você não está cumprindo. E como uma estratégia de se defender, ela se alterou um pouco. E eu sabia que eu não estava fazendo nada de errado, assim, mas eu acho que pelo fato de eu ter apontado um erro dela, ela se sentiu assim e ficou bem alterada e tal. E aí ela, inclusive, ela virou a cara e foi lá e nem terminou a conversa comigo. Ela subiu, foi pro quarto. Aí no dia seguinte eu não vi ela aquele dia, eu tive um meeting com a LCC, eu trabalhei o dia inteiro e à noite eu tinha um meeting com a LCC. E Uhum. aí, acho que eles até ficaram um pouco de medo, um receio de eu comentar com a LCC, Sim, e eles passar para. resolveram falar assim, olha, não vai mais acontecer isso, não vai mais acontecer isso, né, a gente vai certinho agora. E daí eu nunca tive mais nenhum problema, assim, com eles nesse sentido. Então, Mas, acho que esse foi o meu pior dia. uhum. Mas você pode falar qual que era a regra ou não? Não quer falar? Eu acho que sim, porque até porque para as meninas terem assim essa consciência que tipo a regra é regra, né? Regra é Claro que a regra. gente a gente tem flexibilidade, né? Eu era uma pessoa flexível, então Eu eu sempre também. sim. Mas aí quando a gente vê que essas regras elas acabam acontecendo com muita como eu dizer, essa Frequência. quebra de regras, isso é muito frequente, a gente tem que abrir um pouquinho o olho, né? Aconteceu que eu trabalhei várias vezes por 12 horas no dia. E a Putz. regra eram 10 horas. E aí eu falei assim, olha, né, no começo, assim, eu falei, tudo bem, vou ser flexível aqui um dia só, né? Eu entendo que Uhum. eu não correria ali, não tem ninguém para tirar as crianças. Mas eu notei que isso começou a acontecer. E quase no final do meu primeiro ano eu falei, não, agora eu vou ter que falar, né? Porque eu vou resolver. Tinha resolvido ficar com ele. Ficar. Eu falei, não, eu vou ter que conversar com relação a isso. E realmente eu fui falar de uma coisa que eu estava certa, não era nada assim, nenhum mimimi, um piti, nem nada disso, era realmente uma coisa que fugia da regra, né? Mas deu tudo certo depois, eu não tive mais nenhum, assim, desentendimento, né? Mas esse foi assim, um dos dias que eu realmente me senti mal, assim, que eu fiquei bem chateada pela situação, mas também fiquei com medo, né? Porque eu não sabia o que eles, né? Nunca se sabe o que eles estão pensando, né? Sim, realmente a gente nunca sabe o que eles estão pensando e quando eles quebram, né, uma regra, se a gente não tomar coragem, né, e se impor, for lá conversar, vai continuar, gente. E isso é verdade. É uma vez, você vai relevando, né, duas, tal. Eles veem que você cede, né, um pouquinho. Daí quer sempre, né? Tipo, eles não têm, e se você não dá um break, né? Falar, não tem, não é assim, eles vão continuar mesmo, né? E você recebia hora extra por isso ou não? Não, eu nunca recebi hora extra. Eu trabalhava mais do que
permitido por dia, né? Assim, nunca passava das 45 horas. Teve uma vez que passou das 45 horas, de uma ou 2 horas, às 10 horas por dia, as 2 horas a mais, né? Não pode, não é, assim, é contra a lei. É Mas contra... eles poderiam ter pago hora extra, mas eles nunca me pagaram hora extra por isso. Gente, eu ainda era cara de pau. Então, a gente tem que ter. Eles eram muito bonzinhos, nunca me trataram mal, nada disso. Assim, as crianças eram super tranquilas, mas assim, a gente tem que entender o que que é uma flexibilidade também, né? O que que é uma mão ajuda a outra. E quando que isso já começa a ser assim um exagero, né? Uma coisa que Verdade. realmente precisa conversar. E o seu melhor dia, você lembra assim, para descrever? Olha, eu acho que os melhores dias eu posso, tipo, tentar separar em dois, né? Que é o momento que a gente vive algum sonho muito legal no intercâmbio, que é uma coisa que a gente sempre sonhou, que às vezes não necessariamente envolve a host family, né? Tipo, viagem, mas assim, envolvendo a host family. Na minha última semana, antes de eu ir embora, de eu vir embora, né, dos Uhum. Estados Unidos para o Brasil, quando a gente teve tipo um jantar, assim, como a gente fazia, né? Durante a semana eu jantava com ele sempre. Naquele dia a gente fez um jantar assim especial e eu acho que foi o penúltimo ou último jantar que eu tive com eles. E a gente sentou na cozinha, eles pediram comida de um restaurante que a gente gostava e tal. E aí a gente conversou e eu levei uma cartinha para eles, levei uma montagem assim de fotos com porta-retrato, bonitinho, dizendo muito obrigada para eles. E eles me deram também, as crianças me deram cartinha, me deram um porta-retrato com uma foto minha com as crianças. Então, acho que esse foi um dia legal. Esse foi um dia que eu me senti um pouco especial, né? Eles compraram um sorvete. Ai, Então, que assim, eu me senti um legal. pouquinho especial naquele dia, né? Eles falaram que eu senti saudade e tal. Então, acho que esse foi um dia, foi o melhor dia, assim, né? Que eu senti Com que ele. realmente, depois daqueles 2 anos, eu consegui ser, assim, uma pessoa especial na vida daquelas crianças, né? E aí eu senti esse reconhecimento. Então, acho que esse foi o melhor dia envolvendo a Host Family. Sim. Tem um assim que é de alguma conquista que você teve aí no seu ano? Eu acho que, nossa, tem vários. Eu acho que envolvendo assim as minhas viagens, né? Foi, acho que a viagem que eu fiz para Disney, eu fui sozinha para Disney. Então eu passei a virada do ano, o Réveillon de 2019 eu passei na Disney. Então foi muito legal, porque assim, a Disney é um lugar mágico, né? Não sei se você já foi ou não. Só na de Paris. Ai, que legal! Eu fui na de Orlando e foi Eu muito queria legal. ir. E é um lugar mágico, assim, né? Eu me lembro muito da minha infância e eu sempre gostei muito das histórias das princesas e contos de fada e os filmes da Disney. Então, pra mim, assim, foi muito legal. Foi quase no final, né, do meu intercâmbio. Então, eu juntei aquela graninha e preparei a viagem, tudo. Uhum. Passei o dia inteiro lá. Então, assim, foi bem legal. Me senti, assim, bem feliz por eu ter conseguido, né, juntar minha graninha e realizar esse sonho que a gente tem de criança, né, de 15 Ah, anos. é. Ah, eu ainda tenho na de Orlando, que falam que é bem É, diferente, que é a maior, que é bem mágico mesmo. Mas e você foi sozinha na cara e na coragem, assim? Normalmente, né? Lugares assim, parques, a gente procura sempre ir com uma amiga, né? E como que foi? Você conseguiu aproveitar bem? eu consegui sim. Eu tinha planejado ir com amigas, né? Com pessoas assim, que eu viajei com todas as viagens que eu fiz, não foram muitas, né? Mas tudo que eu consegui viajar, conhecer, eu conheci e fui com amigas. E Hum. para Disney eu não estava conseguindo achar ninguém que queria ir para Disney naquela época, naquele dia específico, que era Réveillon, que estava off, que teria essa semana de folga. Aham. E eu não consegui achar, e de última hora teve uma pessoa que, né, que queria ir, mas estava na dúvida, eu nem conhecia essa pessoa, era uma pessoa que eu conheci no grupo do Facebook, eu falei, olha, quer saber, não dá para adiar mais, não eu vou pagar muito caro. Falei, quer saber, eu vou sozinha mesmo, não vou perder a viagem, ainda bem que eu fui, porque logo em seguida começou a pandemia do coronavírus, então assim, eu falei, foi assim, foi na hora certa, né, eu decidi ir, falei, eu vou sozinha mesmo, e vai ser uma viagem legal, e não sei o quê, e fui, planejei a viagem do jeito que não ficasse tão caro para viajar sozinha, né, porque não ia ter como Aham. dividir as despesas, não ficou tão caro assim, planejei e foi muito bom, porque eu recomendo até hoje para todo mundo assim que eu converso sobre viagem, eu recomendo, olha, viaja sozinho uma vez na vida que você vai ver que é Ah, muito legal, assim, é a melhor você tem coisa que que ter, tem. você faz seu tempo, sabe? Eu fui, eu lembro que eu consegui ir em todos os brinquedos do parque, assim, eu não precisava ficar esperando por ninguém, e fazer o que eu queria na hora que eu queria, então, assim, isso foi muito legal, sabe? Que E é legal. bom, assim, para ter esse senso de independência, né, de Sim. também você consegue fazer as coisas sozinho também, não precisa depender dos outros, né?
Verdade, nossa, eu achei sensacional. Assim, ir para Disney, né, sozinha, eu nunca pensei. Já fiz outras viagens sozinha, mas a Disney sozinha é a primeira vez que eu escuto alguém, né, que vai sozinha. E também tem que deixar bem claro que au pair é isso mesmo. Vai ter viagem que você vai ter que fazer sozinha por não ter companhia, porque os dias offs, né, não combinam, então. Ah, Você tem que estar disposta a ir sozinha mesmo, porque se você ficar dependendo, né, das pessoas, no seu caso, pensou, você não ia conseguir se deixasse para ir mais para frente, porque veio a pandemia, já era, né? exatamente, a gente tem que como essa foi uma das minhas últimas viagens, né, eu já tinha tido, assim, essa experiência de viajar, eu já estava com o inglês um pouquinho melhor, guardei minha graninha lá. Eu fui, né, e foi muito bom, assim, porque, como você falou, nem sempre você vai achar alguém, e aí se você não for, você perde a oportunidade. Seja porque não vai ter outro dia de folga, ou porque não vai ter dinheiro depois, ou porque vai estar muito perto da data de você voltar embora. Então, assim, Sim. uma das coisas que eu aprendi é isso, é não esperar, sabe? Você quer fazer, você tem como fazer agora, não fica dependendo, não fica esperando pelos outros, pega e faz, né? Uma das coisas mais importantes que o au pair e qualquer outro intercâmbio ensina pra gente é como fazer as coisas sozinhos, né? Ter essa independência, ter essa autonomia, assim, de ir correr atrás. Então, e hoje eu recomendo pra todo mundo, né? Ai, viaja sozinho uma vez na vida que você não vai se arrepender, vai ser muito legal. Verdade, é uma experiência que todo mundo tem que ter. E, E assim, se você fosse deixar, né, dar algum recado aí para meninas que estão descobrindo o programa agora, vai ser futura au pair, que recado que você daria? olha, definitivamente eu recomendo para todo mundo fazer o intercâmbio, porque realmente te ensina muito, assim, você aprende muito, muito, não só sobre inglês, ou sobre um outro país, ou sobre outro idioma, mas você aprende muito a como ser um ser humano, né? Porque você tem outras vivências, você passa por poucas e boas, você aprende muito. Então, assim, definitivamente eu recomendo um intercâmbio para todo mundo. Como a gente conversou antes, não sei se o au pair é o melhor intercâmbio para algumas pessoas, depende muito do teu objetivo, da tua personalidade, se você realmente tem assim, gosta de trabalhar com criança, se você acha que você consegue, né, dar conta disso, pelo fato de morar com uma família, porque, né, como eu te contei antes, teve assim um desentendimento. Então, se você acha que você está pronto para passar por, né, toda essa vivência de morar com uma família, de ser responsável pelas crianças, então escolha pelo au pair, mas escolha pelo au pair assim com os pés no chão. Você é um intercâmbio de trabalho, você rala pra caramba, trabalha bastante. Não é um trabalho fácil, porque é com criança e não é fácil trabalhar com criança. Eles têm os momentos deles, tem crianças que são mais quietinhas, mas tem crianças que vão dar um pouco mais de trabalho e aí você precisa saber como lidar. Então, assim, definitivamente eu recomendo um intercâmbio e para as pessoas que acham, né, que tem, assim, o que é necessário para ser au pair e que vão se dar bem, vá ser au pair e vá com os pés no chão. Mas saiba que vão ter momentos maravilhosos que você vai guardar lá na sua cabeça para sempre. Até hoje eu lembro do dia que eu pisei na Times Square pela primeira vez durante o tour do intercâmbio, assim, e olhando aqueles prédios. Então, assim, é uma das melhores sensações que eu tive no intercâmbio. E, assim, isso, assim, é sensacional, né? E as viagens, de conhecer os lugares, as amizades que você leva, assim, pra vida. Então, assim, é realmente muito, muito, muito bom. Mas vai ter a parte difícil. Acho que qualquer intercâmbio, né? Seja pelo idioma, seja por estar longe de casa, seja pela comida, que não vai ser a mesma. Mas definitivamente, assim, é um intercâmbio muito, muito legal. Requer preparação, pesquisar, né? Estudar inglês, quanto melhor o seu inglês, mais fácil vai ser. E se preparar, né? Se preparar assim, psicologicamente, saber que lidar com criança não é fácil, mas assim, é uma coisa que vale a pena fazer. Isso é verdade, realmente é um programa e tanto, assim. E ir para o intercâmbio já com uma consciência, né? De tanto pesquisar, de saber de histórias, vai ajudar bastante. Acredito que no seu caso ajudou bastante, né? E é isso. Eu também sou fã do programa. Assim, as oportunidades, né, que o programa traz não tem preço, assim. Realmente são momentos, né, que você não viveria assim, só numa viagem, né? Morar com um nativo faz toda a diferença, né? Com certeza.
essa questão de ver a história das outras pessoas, né, de ouvir a experiência para te ajudar mesmo a preparar, é muito legal, como no seu canal, as histórias das meninas, né, e você vê que cada uma tem uma experiência diferente. Às vezes, eu, por exemplo, conheci o au pair cedo, tive tempo de me preparar. Às vezes é uma pessoa que tá lá nos 45 do segundo tempo, que precisa correr atrás de tudo, e a gente vê que são histórias muito legais, né, que todo mundo tem aí essa vivência, essa história dentro do intercâmbio, e tudo que a gente lê, né, tudo que a gente vê no YouTube, né, ouve das meninas e dos meninos, né, que vão ser au pair também, é uma coisa que vai agregando pra gente, né. Não sei se pode falar aqui, eu tenho um blog também, Eu ia perguntar tá? agora. Não, onde que te encontrava, quais são É, as redes sociais, blog, canal, sei lá, né? Onde que te sim. encontra, Tami? Eu tenho um blog pessoal desde os 15 anos, que foi a época lá que eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio, chama A Sonhadora, é amordesanhadora.blogspot.com, e eu contei uma parte do meu processo de au pair lá, desde a minha inscrição na agência, a decisão de ser au pair, como foi a minha experiência, mas eu escrevi até a minha chegada nos Estados Unidos lá, então tem um pouquinho do meu processo lá, de como que foi, o match, né, a busca por família. Também, agora, depois que eu terminei o meu programa de au pair, desde julho do ano passado, eu fui convidada para escrever no blog das 30 au pairs. Então, eu escrevo todo dia 2 de cada mês no blog das 30 au pairs, e tem um pouquinho da minha experiência lá também, viajando sozinha, indo para Disney. Eu fiz um post lá compartilhando um pouquinho mais sobre essa viagem, Uhum. e sobre outras coisas também. E meu Instagram, que é Tami Costa 22. Então, quem quiser me seguir lá. Eu tenho um canal também no YouTube, mas não posto muitos vídeos, nem muitas. Uhum. Não, mas depois você me passa, eu coloco na descrição desse vídeo o blog, tanto o seu particular quanto das 30 au pairs, né? O seu Instagram também, você me passa que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para a galera te encontrar, beleza? Tá. Muito obrigada mesmo, Tami, aí, por compartilhar, né, a sua história, que realmente é inspiradora, né? E aí estamos aí. Quando quiser voltar de novo, é só pedir. Ah, imagina, obrigada você, né? Eu acho muito legal essa sua iniciativa de chamar as meninas para contar as histórias, porque realmente para mim isso foi o que fez a diferença na minha vida, né? Eu ouvir a história das outras meninas e a experiência das pessoas e tal, e depois viver a minha experiência, né? Então, realmente é muito legal estar aqui compartilhando agora a minha história, que quem sabe vai ajudar outras meninas e meninos que querem ser au pairs e viver essa experiência de intercâmbio. Então, muito obrigada pela oportunidade, adorei. E quem Que sabe no futuro teremos, né, outras conversas. Com certeza, que assim espero. Obrigada a você. Rapaz, como eu amo receber as pessoas aqui no canal, amo essa experiência, né? E se você é au pair ou ex-au pair e quer participar desse quadro comigo, envia seu e-mail. O e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ah, gente, também não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com as amigas tudo, né? Que vai ajudar aí, né? E também se inscreva no canal, assistiu até aqui, se inscreva aí. Eu sempre trago esse tipo de conteúdo todas as sextas às 18 horas, tá bom? E também queria deixar claro o quê? Que o programa de au pair ele tem regras. E quando você sai do Brasil, você sai com um contrato assinado, tá? Entre você e a host family. Então é necessário sim, tanto você quanto a host family cumprir essas regras. E caso não esteja legal para você, mete um remete, não tenha medo, tá? Não tenha medo, porque você já vai estar no país, vai ser mais fácil de você achar uma nova host family, então não tenha medo. Se conversou e nada mudou, mete um remete. Sem medo, beleza? E é isso aí. Nos vemos na próxima semana. See you. Bye bye.